palestra de hoje. A nossa palestrante convidada é a doutora Maria Aparecida. Ela é mestre em saúde coletiva e coordenadora de agravos da ADVEP, aqui da Secretaria de Saúde do Estado. O tema que será abordado são ações de vigilância na hanseníase. Vou passar a palavra para a nossa palestrante, desejando a todos uma excelente atividade. Então, boa tarde a todos. Agradecemos a participação de vocês em mais uma web, onde trataremos de um tema interessante, que diz respeito à hanseníase. Já fizemos em outros momentos web palestras, onde trabalhamos a questão do diagnóstico precoce e o tratamento dos pacientes de hanseníase. E também tivemos a oportunidade de fazer uma palestra com a Leila Lemos, que inclusive está aí no grupo, né, sobre a prevenção de incapacidades. Então, nossa web palestra, ela será dirigida, né, e terá o foco para as ações de vigilância em hanseníase na atenção básica. Então, sabemos que a hanseníase é uma das doenças mais antigas do mundo, né, que acomete o ser humano, causada pelo micobactério lepra, e acomete principalmente os nervos superficiais da pele, troncos nervosos periféricos, localizados em face, pescoço, tronco médio, terço médio do braço e abaixo do cotovelo e também joelhos, né? Mas também pode afetar outros órgãos internos, como mucosa, testículos, ossos, baço, fígado e olhos. Então, a hanseníase ela tem uma grande importância, sobretudo para a saúde pública, devido à sua magnitude e o alto poder incapacitante. Então, um dos grandes problemas relacionados à hanseníase ainda no mundo, no país e no estado, está relacionado ao diagnóstico tardio. E esse diagnóstico tardio, ele traz como consequência as deformidades físicas. E essas deformidades físicas, por sua vez, ela perpetua, né, com a manutenção do estigma e do preconceito relacionado à doença. Então, a gente pode pensar que a hanseníase tem como única fonte de infecção o homem. O período de incubação é um período longo, é um período que, em média, dura de 2 a 7 anos, mas temos relatos na literatura de casos com período de incubação pequeno, mais ou menos em torno de 7 meses. A gente tem registro de casos com diagnóstico e esse período de incubação bem curto, né? É transmitida por pacientes multibacilares, né, não tratados. Então, as vias aéreas superiores são a principal via de eliminação do bacilo, quando a pessoa fala, tosse ou espirra, e também é a mais provável porta de entrada. Então, como não se pega a hanseníase? Não é de transmissão vertical, não se pega a hanseníase com aperto de mão, usando utensílios comuns no domicílio, como pratos, copos, a utilização do sanitário, roupas de cama, enfim. Então, a gente tem a missão de orientar os nossos usuários e a nossa comunidade sobre as formas de transmissão e de não transmissão da doença. Até pela questão do estigma e preconceito que se tem em relação à doença, né? Do ponto de vista ainda da transmissão, das pessoas que entram em contato com o bacilo, apenas 90% delas não adoecem, né? Ou seja, apenas 10%. Então, de cada 10 pessoas, apenas uma vai adoecer pela hanseníase. Então, o que acontece? A hanseníase, ela tem uma alta infectividade, ela infecta muita gente, mas apenas poucas pessoas adoecem, ou seja, tem uma baixa patogenia. E aí, a gente pensa que, pensando nessa questão da transmissão ainda, a forma que aparece inicialmente é a forma indeterminada. Então, essa forma indeterminada, ela pode, inclusive, curar espontaneamente, né? Mesmo sem instituição de nenhum tratamento. Ou a cura advinda da instituição do tratamento.
estas pessoas que não curam espontaneamente, elas, se não tratadas, elas vão evoluir ao longo do tempo para outras formas da tuberculose, então, ou da hanseníase. A forma tuberculoide, a de forma ou a dimorfa ou a bichoviana. Né? Agora, independente da forma, instituído o tratamento adequado, todas as formas de hanseníase têm cura. É um pouco desse esquema do que eu falei, acabei de apresentar no gráfico anterior, né? Que a gente trata da alta infectividade, muitas pessoas adoecem, infectam, e baixa patogenicidade, poucas pessoas adoecem na prática. Então, e a polarização das pessoas que adoecem inicialmente com a forma indeterminada e a polarização para as demais formas da hanseníase. E aí, para fins de vigilância epidemiológica, né, nós temos como objetivo principal em relação à vigilância epidemiológica, que é detectar casos e tratar precocemente esses casos, com o objetivo de quebrar essa cadeia de transmissão e prevenir as incapacidades. E ainda com o objetivo da vigilância epidemiológica, de uma forma geral, o exame de contatos, com o objetivo também de detectar casos, né, quebrar essa cadeia de transmissão e também prevenir as incapacidades. E a questão também de examinar a população geral, sobretudo naquelas áreas que a gente sabe que tem ocorrência de casos, né, então de se fazer essa busca ativa nessas áreas onde existem casos, sobretudo nas áreas de alta endemicidade. Para fins de vigilância epidemiológica, a definição de caso de hanseníase, ela se enquadra, né? Uma pessoa que apresenta um ou mais dos seguintes sinais e sintomas: lesões ou áreas de pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos, pode ser um nervo ou mais de um nervo periférico, que pode ter ou não espessamento e que vai ter associação com alterações sensitivas, motoras e autonômicas, e baciloscopia positiva de hanseníase. Lembrando que a baciloscopia, né, positiva, ela confirma um caso de hanseníase. A baciloscopia negativa, ela não descarta caso de hanseníase, né? Então, do ponto de vista clínico, a hanseníase, ela tem seu diagnóstico eminentemente não sei dessa de baixo. Não, eu botei os meus 8 também aqui, conectado no meu, os 8. Pode? Então, todos os dias a gente sabe que precisa ser notificado. Todo caso confirmado que precisa ser. Só para relembrar os negócios de palestra. A internet tem que estar boa. A forma indeterminada e a tuberculose. Uma caixinha que tá indeterminada, elas têm esse daqui também não está conectado, ó. Só tá saindo uma, né? Um tem dois embaixo, tá vendo? E esse, aquele ali é só um? É só um, aquele. Já sabe que a caixinha tá pra Tá funcionando. É o embaixo que tá ruim. E agora? Não, mexa não. Filho, deixa quieto. Tá. Pessoal, vamos dar uma pausa nesse slide para rever aqui a questão do som e retornaremos no slide anterior. Mas tá conectado essa, né? É. Esse daqui tá fora todo? Tá, falado de volta. Uhum. Depois encaixa de novo. Você já vai encaixar. Agora é sua, viu? Mas você voltou já. A gente ficou lá. Agora Vou limpar também. Eu não encaixei o negócio. ficou ruim, não foi? Claro que tá saindo. Como se tivesse ficado mudo. Mas às vezes acontece, né? É do próprio sistema. Em casa, no fundo, eu vi também dá isso. Eita, Leslie, eu acho que eu vou ficar lá. Por que acho que o doutor falou de nada? Cadê o ventilador daqui? Foi pra sala delas. Não, assim, eu falei pra mim. Pra mim, assim, não presta. Foi pra reforma,
Som. Todos estão ouvindo? Ok, acho que podemos voltar. Mantemos esse slide ou vocês querem que retorne um slide? Ok. Então, retomando, né? Então, a gente trouxe aí nós trouxemos a definição de caso, né, para hanseníase. Então, hanseníase, a pessoa apresenta um dos mais seguintes sinais abaixo. Então, a lesão de áreas ou áreas da pele com alteração de sensibilidade, acometimento de nervos ou nervo periférico, pode ser mais de um nervo com ou sem espessamento, e associado a alterações sensitivas e ou motoras e ou autonômicas. E a baciloscopia positiva do esfregato intradérmico também, ela fecha o diagnóstico do caso de hanseníase. Então, só chamando a atenção de que uma baciloscopia negativa, ela não exclui o caso de hanseníase, né? Até porque a gente tem algumas formas que a baciloscopia vai dar negativa mesmo. Então, chamando a atenção de que o diagnóstico ele é essencialmente clínico, né? Então, embora a gente tenha exames complementares, mas uma boa anamnese nesse paciente, a gente consegue certamente realizar a grande maioria dos diagnósticos, né, sem necessidade de exames maiores. Então, aí a gente relembrando as formas, as tosse bacilares, que a forma indeterminada é a tuberculose, a forma indeterminada a gente observa que são manchas hipocrômicas, de limites bem precisos, olha essa lesão, né, e já apresenta alteração de sensibilidade térmica, mas não tem comprometimento neural. Quando a gente avalia os casos de Hansen na forma tuberculoide, já apresenta manchas ou placas que são bordas bem definidas. Se a gente olhar essa borda nessa lesão, ela é bem definida, né, bem marcada essa lesão, e já apresenta comprometimento de nervo. Essa borda também muito bem definida, essa também bem definida. Então, parece até um terçozinho, né? Então, é muito bem característica da tuberculose. E pode ocorrer também a inflamação do nervo. Já as formas multibacilares, nós temos a forma dimorfa e a bichoviana. Então, a dimorfa, a gente já tem manchas ou placas com as bordas que às vezes é bem definidas ou não. Então, ela é bem borderline, né? Então, ela não tem muito uma definição muito clara, mas já apresenta lesões infiltradas, mal delimitadas, tá? E tem alteração de sensibilidade, comprometimento neural, e a gente já começa a ter, nesses casos aí, episódios reacionais frequentes e alto risco para desenvolvimento de incapacidades físicas e deformidades. Então, a gente precisa estar atento, e por isso a importância do diagnóstico precoce, ainda lá na fase indeterminada. E a baciloscopia nesse paciente, de morfo, embora multibacilar, ela pode ser tanto negativa quanto positiva. Então, aquela definição de caso, lembrar que nem sempre, quando a baciloscopia é negativa, se exclui a hanseníase. E a bichoviana, que já apresenta uma lesão que grita hanseníase, né, principalmente os infiltrados. Então, a gente olha para um paciente com hanseníase, já com infiltração em lóbulo de orelha, às vezes em narina, já com deformidade, a gente reconhece essa parte leonina desse paciente, já na situação mesmo de uma hanseníase avançada, né? Além disso, essas infiltrações difusas em face e esses pavilhões já, além dessas questões, desses sinais, já apresenta perda de cílios e supercílios, há comprometimento neural e nesta fase também, nesta forma, já o comprometimento de vísceras importantes, né, como rins e outros órgãos, como a gente já falou anteriormente. Aqui chama atenção para a questão dos casos da forma neural primária. Então, pode acontecer que a gente não identifique inicialmente um paciente com a lesão, mas a gente possa identificar os pacientes com forma neural pura, né, ou neural primária. Então, esses pacientes, a gente geralmente encaminha para o serviço de referência se não tiver uma habilidade nesse diagnóstico, né? Então, a gente, por exemplo, a gente pode encaminhar esse paciente para o Couto Maia, que tem uma unidade de referência, onde esse paciente ele vai ser avaliado
né, e excluído ou não o diagnóstico da forma neural primária, até porque a gente tem outras doenças, né, que fazem também, por exemplo, a neuropatia, enfim. Então, é importante estarem atentos que toda a queixa do paciente, ela precisa ser considerada e avaliada em se tratando de hanseníase. Ainda em relação à vigilância epidemiológica, a gente já falou lá no início quais são os objetivos da vigilância epidemiológica, né? Na questão do diagnóstico de casos, então, fazer diagnóstico de Hansen, tratar precocemente, a gente está fazendo ação de vigilância epidemiológica, né? É uma doença que é de notificação obrigatória, investigação obrigatória em todo o território nacional, e a gente só notifica os casos confirmados, né? Eventualmente, a gente encontra no SINAM casos de casos que foram notificados, que depois foram erro diagnóstico, e aí a gente tem a possibilidade de trocar, como mudar lá na saída por alta, que foi um erro diagnóstico. Mas a gente espera que se reduza bastante esses erros. Por quê? Porque quanto mais erro diagnóstico a gente tenha em relação à hanseníase, significa falha também na vigilância, ou seja, a gente não está tendo um cuidado adequado em realizar esse diagnóstico. Então, a ficha de notificação e investigação, ela deve ser preenchida pelo profissional que realiza esse diagnóstico na unidade, né? Deve ser preenchida e seguir o fluxo da vigilância conforme a organização do município. Por exemplo, se a gente falar de Salvador, a gente pode pensar nos distritos sanitários e dos núcleos de epidemiologia hospitalar. Então, se foi feito, por exemplo, no Hospital Couto Maia, o núcleo do Hospital Couto Maia ele já digita essa informação, essa ficha de notificação e investigação, e encaminha para o distrito sanitário. As demais unidades básicas de saúde de Salvador, por exemplo, encaminha para o distrito sanitário para realizar a digitação e segue o fluxo normal via sistema informatizado. Os demais municípios onde não existem essa organização espacial por distrito, ou seja, por outra forma, ou que o SINAM não esteja descentralizado para unidades de saúde, vocês deverão preencher a ficha de notificação e investigação e encaminhar para a Secretaria de Saúde para que seja notificado ao sistema de informação. A vigilância epidemiológica, pensando do ponto de vista da investigação, ela não deve se restringir apenas ao preenchimento dessa ficha de investigação propriamente dita. Então, essa investigação, ela precisa ser aprofundada do ponto de vista de que a gente precisa descobrir outros casos, né, com o objetivo de iniciar o tratamento precoce, reduzir as incapacidades físicas e quebrar a cadeia de transmissão. Então, para isso, a gente precisa fazer uma vigilância por meio de atendimento à demanda espontânea. Então, são aqueles usuários que buscam serviço por apresentar algum sinal e ele precisa ser examinado, para esse paciente precisa ser realizado o exame dermato neurológico, busca ativa de casos novos, e aí a gente tem várias formas de fazer essa busca ativa, né? A exemplo de atividades como campanhas, por exemplo, pode ser uma forma de realizar busca ativa, enfim. E a própria busca ativa a partir da vigilância de contatos. Então, quando a gente faz a vigilância dos contatos, a gente também tem como objetivo fazer essa identificação de casos. Então, a vigilância, ela sempre vai trabalhar com o objetivo de buscar novos casos. Tem gente dizendo que está sem áudio. Então, da vigilância de contatos, a gente tem alguns componentes, então eu vou focar agora na vigilância, compreendendo que essa estratégia é uma estratégia importante para a identificação de casos de hanseníase, né? Então, e aí a gente pode pensar em componentes importantes. O exame dermatoneurológico dos contatos do caso de hanseníase, a observação da cicatriz e recomendação de BCG de acordo com o exame dermatoneurológico, né, e as ações de educação e de comunicação em saúde. Então, para todo contato de paciente com hanseníase, nós precisamos fazer o exame dermatoneurológico.
Então, esse exame, ele é importante para a identificação de casos novos. Então, após esse exame aí, ele também vai nos direcionar para aplicarmos ou não a BCG. Então, a BCG a gente só faz em contatos que a gente não conseguiu diagnosticar casos. Então, a gente não faz em casos já confirmado BCG, que a gente já viu situação de pacientes com hanseníase já com diagnóstico confirmado de Hansen e está se fazendo BCG, né? Então, não se faz em caso de hanseníase, apenas nos contatos onde foi excluída a suspeita a princípio ou até a confirmação do caso. Então, o objetivo desse exame é a descoberta de novos casos entre aqueles que convivem ou que conviveram de forma prolongada com um caso novo de hanseníase diagnosticado. Esse caso índice, que às vezes ele não é nem índice. Muitas vezes esse caso que foi diagnosticado na unidade é um caso, por exemplo, de tuberculose indeterminada, mas o caso multibacilar está lá no domicílio. Então, a importância da nossa busca, seja ela no domicílio ou a vinda à unidade de saúde, para ser examinado pela equipe, então, ela é importante porque a gente vai, certamente, fazer tanto o monitoramento desses casos, né, quanto identificar casos novos. Então, a gente já teve situação, por exemplo, quando eu trabalhava em uma unidade de saúde, da gente identificar um caso de Hansen na forma indeterminada. Então, a gente chamou os contatos, ninguém foi na unidade, então a gente resolvemos fazer, a equipe resolveu fazer a visita domiciliar. Então, tinha mais 3 pessoas em casa. Então, o que é que nós encontramos nessa visita? Encontramos um caso multibacilar, que era a fonte, que era a esposa. Encontramos um caso ainda indeterminado, que era o filho, e a nora, né, dessa mulher multibacilar. Essa nora era uma senhora idosa, ela no momento ela não tinha nenhuma lesão, a gente fez o exame dermatoneurológico, não identificamos e aplicamos a BCG e monitoramos ela, né, por um período. Né? Em um ano, ela desenvolveu a doença. Então, ou seja, de todos os casos daquela casa, de todos os contatos, né, a gente identificou casos de hanseníase. Ou seja, a partir de um caso, identificamos mais 3. Foram 4 casos. Então, e o caso índice, na verdade, o caso mais importante é o caso multibacilar que estava lá no domicílio e que não foi procurar o serviço de saúde. Então, por isso a importância da gente fazer esse exame de contato. E se a gente não conseguir levar o paciente na unidade, por favor, vamos buscar esse paciente no domicílio. A gente tem um agente comunitário, a gente precisa trabalhar com esses agentes comunitários para que eles nos ajudem também nessa identificação, né? Então, considera-se como contato intradomiciliar qualquer indivíduo que resida ou que residiu com o portador de hanseníase nos últimos 5 anos. É importante a gente guardar essa questão dos últimos 5 anos, porque a recomendação é que esses contatos, eles sejam examinados anualmente. Como eu falei para vocês, no caso anterior, a gente tinha uma paciente, um contato, que no momento ela não tinha lesão, e em mais ou menos um ano ela desenvolveu a doença. Então, a gente monitorou essa paciente. Então, se a gente nunca mais voltasse lá, certamente a gente não conseguiria identificar, né, esse caso de hanseníase. Inclusive, era uma paciente idosa e cadeirante. E uma atenção especial também deve ser dada para os contatos menores de 15 anos, porque essas pessoas, esses casos de Hansen em menores de 15 anos, significa para nós que eles foram muito precocemente expostos ao bacilo, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado com essas crianças e adolescentes menores de 15 anos. E aí, só traz um conceito, só para a gente separar um pouco o que é um contato domiciliar e um contato social, né? O contato domiciliar é todo ou qualquer pessoa que resida ou tenha residido com doente no último, com doente de hanseníase. Lembrando que ele traz esse conceito domiciliar para sair um pouco apenas do conceito de família, de quem é parente, né? Quem reside com aquele paciente doente, né? Ou nos últimos 5 anos, né? No último período ou nos últimos 5 anos. E o contato social é qualquer pessoa que conviva ou tenha convivido em relações familiares ou não, de forma próxima e prolongada, e aí vai incluir os vizinhos, os colegas de trabalho, a escola, e deve ser investigado também de acordo com o grau e tipo de conveniência, né? Ou seja, também
aqueles que tiveram contato muito próximo e prolongado. Então, nesses contatos sociais, por exemplo, o vizinho, eu moro em um prédio, nunca tenho contato com meus vizinhos, então não tem o que eu avaliar aí nesse contato. Então, é aquele contato mais prolongado. Então, a gente tem um histórico de vizinho que mora muito coladinho, está sempre próximo um do outro. Então, assim, a gente vai avaliar quem são esses contatos, né, para a gente também não sair avaliando desnecessariamente, gastando esforços onde não há necessidade e deixando de fazer realmente onde a gente precisa fazer, né? Então, eu já falei sobre isso, que a gente sugere avaliar anualmente, durante 5 anos, os contatos, tanto eles domiciliares, né, quanto os contatos sociais. Então, a gente orienta que vocês acompanhem esse paciente, esses contatos, nesse período. Então, a gente tem um formulário de vigilância de contatos que a gente recomenda que vocês utilizem, que é uma forma de fazer esse acompanhamento de forma mais adequada, né? De forma a deixar registrado isso, seja no prontuário, né, na unidade de saúde, para que a gente possa acompanhar de fato esses casos. Então, tem experiência de Itabuna, eles fizeram um livro de registro para contatos examinados e eles colocaram ano a ano quem são os contatos e as datas de exame para cada contato desse, então, durante 5 anos. Mesmo esses pacientes sendo examinados anualmente, durante 5 anos, quando eles receberem, digamos, a alta desse acompanhamento, precisa ser orientado a retornar à unidade de saúde caso apresente algum sinal da doença. E mesmo nos pacientes que a gente faz uma avaliação anual como é recomendada, já orienta que, se aparecer algum sinal da doença, ele deve se procurar a unidade de saúde o mais precocemente. Então, a gente também pode utilizar como estratégia para identificação desses contatos os agentes comunitários. A gente pode capacitar os agentes comunitários, principalmente para identificar sinais que chamam atenção para a doença, a exemplo das lesões de pele, né? E aí, ainda em relação à vigilância dos contatos, desses contatos avaliados, há ainda a indicação da vacina BCG. Então, a gente falou inicialmente que a gente começa fazendo uma avaliação dessa cicatriz vacinal, sem cicatriz, prescrever uma dose de BCG, com uma cicatriz de BCG mais uma dose, e com 2 cicatrizes de BCG não há indicação de fazer nenhuma dose. Então, até um tempo atrás, a gente tinha indicação de 2 doses de BCG, sobretudo em escolares. Fazer a primeira dose ao nascer e depois em escolares se repetir a segunda dose. Isso não se faz mais na rotina do programa de imunização, né? Então, a gente precisa avaliar adequadamente. As crianças menores de 1 ano já vacinadas, a gente não precisa repetir, embora eles tenham uma dose. No caso dos pacientes que precisam ter a prescrição de mais uma dose, no mínimo, considerar 6 meses de intervalo de uma dose para outra. E a gente orienta a seguir sempre a recomendação do programa de imunização em relação às contraindicações, né, e ao adiamento da BCG em algumas situações. Então, sempre se reportar às orientações do programa de imunização. Então, a gente chama atenção, por exemplo, de pacientes HIV positivos, né? A gente precisa ter esse cuidado de não sair fazendo aplicação de BCG, sobretudo, nesses contatos de adultos jovens, onde a gente tem observado o aumento de casos de infecção pelo vírus HIV. Então, precisa ter esse cuidado para a gente não sair fazendo aplicação de BCG também, de forma sem ter esses cuidados, e aí a gente acaba levando para alguma complicação para esses pacientes, né? Então, pacientes em uso de corticoide, ou seja, a gente precisa dar uma olhada, né, nas recomendações do programa de imunização no que diz respeito a BCG, o que contraindica ou que a aplicação ou o adiamento da vacinação, né? E lembrar que, eu já falei, retomando, de que a gente não faz, no caso, ou em contatos examinados que tenha sinais e sintomas da Hanseníase. Só naqueles que a gente examinou e que não tenha a presença de sinais e sintomas da doença.
Em relação à cicatriz, a gente até vem conversando com o Ministério de que essa não é uma forma tão adequada de abordagem em relação à vacinação, né? Que a gente utiliza muito a cicatriz, a questão do critério, quando a gente orientava de que a pessoa perdia o cartão e a gente não tinha muito como avaliar se tomou ou não a BCG. Então, uma das formas da gente saber se a criança tomou, a adulto tomou a vacina, era a cicatriz, né? Mas a gente tem hoje avaliar a partir do cartão de vacinação. Então, é importante que vocês, para fazer a vacinação, além da cicatriz, a gente avalia também a questão do cartão de vacinação. Por exemplo, a gente não recomenda fazer uma vacinação de BCG e criar 2 cicatrizes. A gente orienta sempre fazer na cicatriz, próxima cicatriz que já existe, para a gente não fazer 2 cicatrizes desnecessariamente. Entendeu? Então, a gente precisa avaliar a caderneta de vacinação da pessoa para a gente ter certeza, né, da indicação. Logicamente, se não tiver, a gente vai ter que avaliar pela cicatriz mesmo. Em relação, lembrando, né, só reforçando, que crianças menores de 1 ano já vacinadas não devem receber outra dose, né, na incerteza da vida, os contatos do Ministério recomendam aplicar uma dose independente da idade, se a gente não tem certeza dessa cicatriz, se não tem histórico de vacinação no cartão. Então, por isso que a gente orienta trabalhar sempre com a caderneta, né, e as contraindicações referidas pelo programa de imunização. Outra situação importante que a gente precisa avaliar é que doentes em tratamento para tuberculose ou já tratados para tuberculose também não tem indicação de realizar BCG. Então, a gente precisa, no momento de examinar o contato com indicação de BCG, levar em consideração as recomendações do PNI e avaliar se esse paciente ele já teve tratamento ou está em tratamento para a tuberculose. O boletim de acompanhamento é de suma importância, pois, diante da notificação de casos, né, de um caso de Hanseníase, ele vai para o sistema de informação, porém, esse paciente ele vai ser acompanhado, a depender da forma, por 6 ou por 12 meses, ou a depender de como vai ser essa evolução por mais tempo, né? Mas, no mínimo, 9 meses para os postos bacilares e 18 meses para os pacientes multibacilares. Isso considerando que a gente não tem intercorrências, enfim. De uma forma geral, o esquema ele se fecha nesse tempo aí para os falsos bacilares, no máximo em 9 meses, e para os multibacilares em 18 meses, salvo algumas situações que há prolongamento de tratamento, principalmente para os casos multibacilares. Então, eles precisam, diante da notificação do caso no sistema de informação, eles precisam também ser acompanhados. Então, nós temos no SINAM um módulozinho que é o módulo de acompanhamento. Então, as informações, elas precisam sair da unidade de saúde e chegar até esse sistema de informação, né, com os dados referentes ao acompanhamento daquele caso. Por que eu estou falando do boletim agora? Porque os exames de contatos, eles precisam fazer parte também da informação do boletim de acompanhamento. Então, no momento não foi possível, naquele primeiro momento, examinar todos os contatos, porque não estavam no domicílio, ou não estão na cidade, enfim, por algum motivo. Então, oportunamente, você vai fazer em algum momento e você vai atualizando esse boletim de casos, né? Então, isso é importante para a vigilância, tanto do ponto de vista de monitoramento das ações, quanto também como para monitoramento dos indicadores de avaliação e qualidade do serviço. Né? O que a gente chama a atenção é que as informações relativas aos contatos sociais, bem como aos 5 anos de segmento, eles deverão constar no prontuário do paciente. Então, todo o acompanhamento que vocês fazem ou fizerem desses contatos, eles precisam estar registrados no prontuário desse paciente. E aí, a gente chama a atenção que, de fato, há essa necessidade para que a gente possa dar sequência a esse acompanhamento, né? A vigilância ou a própria equipe, a gente sabe da rotatividade, muitas vezes muda a equipe, né? E a gente não pode perder esses pacientes. Não há indicação de realizar PPD para esses pacientes antes de realização de BCG. No caso da hanseníase, a gente não recomenda fazer esse PPD, tá?
o que a gente orienta é paciente com tuberculose, descartar até se for o caso, se tiver algum sintomático respiratório. É bom que os dois programas podem andar muito juntos, né? Mas a gente necessariamente não precisaremos fazer o PPD. E a situação epidemiológica no estado da Bahia, a gente vai trazer um pouco agora, para a gente entender como é que está a nossa situação, por que a gente está falando de vigilância de contatos, né? Dos nossos contatos examinados, registrados no sistema de informação em 2018, 136 casos foram diagnosticados a partir dos contatos que vocês examinaram. Isso corresponde, eu acho muito pouco, mas eu acho e só reforça a importância de vocês examinarem, né, esses contatos. Foram 136 casos, que corresponde a mais ou menos 6% do total de casos diagnosticados em 2018. Né? Se estes casos, vocês não tivessem feito a busca ativa, certamente esses casos, a depender da forma, eu não cheguei a olhar por forma de diagnóstico, né? Mas certamente são casos que voltariam para vocês com um diagnóstico mais avançado, né? Ou muitas vezes até com algum grau de incapacidade. Então, só reforça realmente a importância de vocês avaliarem esses contatos, seja na própria unidade, seja no domicílio. Hoje eu olhei, a gente já tem, nesses primeiros 20 dias de 2019, nós já temos no sistema de informação 29 casos de hanseníase notificados pelos municípios, do norte ao sul do país, da Bahia, né? E nós tivemos registrados 77 casos, 77 contatos. Desses 77 contatos, dos 29 casos, que dá uma média de quase 3 contatos por caso, apenas 3 contatos foram examinados. Ou seja, a gente precisa agora fazer um esforço conjunto para que vocês consigam examinar os contatos dos casos de hanseníase que vocês diagnosticaram agora no início de janeiro. Então, por que a gente não pode deixar para depois ou no ano que vem? Porque é uma oportunidade que a gente está perdendo de diagnosticar precocemente a doença. Como eu falei para vocês, a gente tinha um percentual de 6% dos nossos casos foram a partir dos casos, foram a partir da busca da vigilância de contatos que vocês realizaram, né? E aí a gente traz esse indicador como indicador importante da vigilância de contatos, que é o percentual de contatos intradomiciliares dos casos de hanseníase examinados entre os registrados. Aqui a gente não está considerando os contatos sociais. Então, para efeito de notificação no SINAM, vocês vão colocar os casos domiciliares. Então, até a última diretriz, são os casos domiciliares que vocês vão registrar como casos registrados e casos examinados na ficha do sistema de informação, na ficha do SINAM. Então, e por que a gente precisa fazer isso? Só fechando, né? Qual é a realidade do município ou da área de abrangência da equipe de saúde da família de vocês em relação aos contatos da hanseníase? Né? A gente está fazendo, a equipe de saúde da família, ela está realizando a vigilância de contatos, né, que não é só uma visita naquele momento do diagnóstico do caso inicial e que ela precisa ser um segmento contínuo com uma avaliação, no mínimo, uma avaliação anual para esse contato, né? Quantos contatos de casos novos de hanseníase já foram examinados nas unidades de vocês? Então, eu disse que, até agora, dos 29 casos, dos 77 contatos informados, apenas 3 contatos foram examinados. Isso corresponde a 3% dos contatos examinados. E a gente tem uma meta de examinar, no mínimo, 90%. Por que examinar 90%? Porque é uma meta que nos dá segurança em relação à quebra da cadeia de transmissão. Então, se a gente está falando de que a gente pode, e certamente o nosso contato pode ser um portador multibacilar não tratado e transmitindo, esse é um importante momento, né, da gente fazer esse diagnóstico. Então, por isso que a gente, mais uma vez, está reforçando a importância da vigilância dos contatos. Como está o desempenho do seu município em relação a essa realidade? Ou seja, a gente tem um percentual muito baixo de exames de contatos, logicamente que isso há uma variação em relação aos núcleos, a municípios,
né? Tem alguns municípios que realmente têm uma dificuldade maior por conta de várias questões, né? Mas, a exemplo da equipe de atenção básica, que a cobertura é baixa, então é um fator que pode dificultar. Mas a gente tem municípios, né, hoje no estado, com 100% de cobertura, a gente tem mais de 75% de cobertura de atenção primária no estado, mais de 80% das notificações hoje de hanseníase são realizadas por vocês na atenção básica. Então, a gente tem toda uma disponibilidade de tecnologia, né, na atenção básica para realmente melhorarmos o nosso desempenho em relação à avaliação dos nossos contatos, né? E como fazer essa informação chegar até os níveis que precisam ser avaliados. Então, mesmo na própria unidade básica, vocês precisam avaliar. Então, como é que eu faço essa avaliação na minha equipe de atenção básica? Então, se eu tenho um caso de hanseníase que tem 6 contatos e eu examinei 3, qual é a minha proporção de contatos mesmo examinados? Apenas 50%. Então, eu preciso examinar o restante dos meus contatos? Vou precisar fazer, né? Então, e como esses dados vão chegar até o município? No conjunto das unidades, cada um pode fazer sua avaliação. O próprio agente comunitário, ele pode identificar que dentro daquele domicílio que é de responsabilidade dele no território, ele ainda não foi examinado, digamos, 2 ou 3 pessoas por qualquer motivo que seja. E que ele precisa resgatar esse paciente junto a esse contato, junto à equipe, para que se faça a vigilância desse contato, né? E a partir daí, do conjunto de esforços, a partir do território até o nível central do município, o município ele vai fazer a avaliação dele. Então, do total de casos de hanseníase, do total de casos de contatos registrados, quantos efetivamente foram examinados. Isso ela só vai saber se essa informação chegar até a vigilância e chegar até o sistema de informação. Por quê? Porque se você registra isso apenas no prontuário e isso não chega até a vigilância, até o sistema de informação, a gente vai ter sempre um indicador baixo, mesmo vocês realizando todas as ações que vocês já realizam na conta, né? Então, é preciso que a informação ela chegue para que a gente possa avaliar realmente os casos. Então, como é que a gente vai avaliar se os casos, por exemplo, lá de Brumado, se os contatos foram todos examinados, né? Eu só posso fazer isso a partir do sistema de informação. Então, mesmo que todas as equipes lá de Brumado consigam examinar todos os contatos, se não chegar até o sistema de informação, eu vou continuar dizendo que os contatos não estão sendo avaliados, né? Aqui. Então, a gente traz, do ponto de vista da organização do serviço, a gente precisa pensar nessa organização do serviço, que dê conta desse diagnóstico, que dê conta do exame neurológico, do tratamento, da prevenção e reabilitação e prevenção de incapacidades, educação e mobilização da comunidade, estreitar vínculo com a família, né, e o indivíduo, acolher as dúvidas, reconhecer o indivíduo e a família como atores e construir um diálogo com essa equipe, com essa família, né, e com esse indivíduo. A gente sabe que a gente está lidando com uma doença que tem um estigma grande, né, e como a gente lidar com isso? Como trabalharmos com essa comunidade, falar de hanseníase, né, para que elas entendam e que saibam que é uma doença que tem cura, que pode ser diagnosticada precocemente, enfim. Então, a gente traz aqui os dados, o registro de informação, que eu já falei. Então, além do prontuário, que precisa ser registrado todas as situações já citadas, a ficha de notificação, nós temos um protocolo complementar de investigação, que é exclusivo para ser aplicado em diagnósticos de hanseníase em menores de 15 anos. Ou seja, todos os crianças e adolescentes menores de 15 anos com diagnóstico de Hansen, precisa ser aplicado o protocolo complementar de investigação. Então, a gente precisa também implementar isso na prática, que de fato a gente está muito aquém do desejado. A gente, no ano passado, de 81 formulários, 81 formulários, né, a gente teve 115 casos na prática de crianças menores de 15 anos. Em 2018, apenas 21% dos formulários chegaram para a gente, em torno de 26 formulários, né? Então, é muito pouco. A gente precisa que todo caso de Hansen diagnosticado em menores de 15 anos
seja aplicado o protocolo de investigação complementar. Né? Então, aqui a gente já falou da organização do serviço, quem é que vocês atendem, né? E isso aqui é a vigilância, seja demanda espontânea ou demanda organizada, com agenda pelo AC, ou do exame de contato, ou exame coletivo, né? De uma atividade educativa que vocês realizaram. A equipe acolhe, faz a triagem, realiza a primeira consulta. E se esse diagnóstico for de ranceníase, realizar toda a avaliação dermatoneurológica, preencher a ficha de investigação do SINAM e, se menor de 15 anos, fazer todo o protocolo de complementar, né? E se ainda tiver dúvida nesse diagnóstico, encaminhar para a unidade de referência. E se não, orientar, se esse paciente não é ranceníase, orientar sobre a ranceníase e dar encaminhamento, caso necessário, caso ele procure, por exemplo, por uma outra lesão de pele, que não é característica de ranceníase, ele vai precisar ser tratado, né, ser encaminhado e ser resolvido esse problema desse usuário. Então, descartando ranceníase, a gente precisa dar seguimento para as demais demandas desse usuário. Então, dando continuidade, notifica no SINAM e a gente precisa fazer esse acompanhamento desse usuário no serviço e enviar os boletins de acompanhamento. Então, qual foi o desfecho desse paciente? Né, se esse paciente, se ele tratou, se ele abandonou, né, se esse paciente mudou de endereço, para onde esse paciente foi? Vocês precisam, o paciente que é transferido de uma unidade para outra unidade, seja dentro do próprio município, ou para outro município, para outro estado, e às vezes país, como a gente teve recentemente, vocês precisam fazer um relatório de encaminhamento desse paciente, colocando todas as informações necessárias para a equipe que receber esse paciente, ele não tenha dúvida do segmento lá na nova unidade, né? Então é preciso que vocês façam isso, e a gente orienta que vocês também encaminhem para a gente toda a documentação relativa à transferência desse paciente. Pode ser o próprio relatório e a ficha de notificação e, se possível, que nos indique para qual estado, município e, se possível, unidade esse paciente foi transferido, para que a gente acompanhe, principalmente fora do estado ou fora das regionais, né, de saúde daquele município fora de uma determinada regional, para que a gente acompanhe. Então, por exemplo, na regional de Brumado, a própria equipe da regional ela pode fazer essa movimentação em relação à transferência desse paciente, no sentido de saber se o paciente que saiu de Brumado e foi para o outro município, se realmente ele está em tratamento. E entre as regionais, a gente faz aqui enquanto estado. Então, se o paciente de Brumado veio para Salvador, a equipe daqui do nível central de Salvador precisa entrar em contato com a equipe de Salvador para saber se esse paciente chegou em alguma unidade e encaminhar para ele. Então, é preciso que a gente faça essa movimentação de transferência, né, desses pacientes, para que eles não fiquem perdidos, que abandonem o tratamento e que essa informação também precisa chegar no sistema oficial que é o SINAM. Então, como a gente já falou da questão da notificação, o que a gente está propondo e que a gente vai tentar trabalhar esse ano é que no verso da ficha de investigação, e aí a gente vai tentar enviar para vocês, eu sei que está bem pequenininho, mas no verso da ficha de investigação a gente pretende colocar informações estratégicas para vigilância epidemiológica, principalmente no que diz respeito à alimentação do sistema. E uma dessas informações diz respeito à questão da avaliação de incapacidades, porque também é um indicador que a gente monitora, e do registro de contatos registrados e examinados, porque aí a gente também tem como monitorar enquanto vigilância essas informações. Então, a gente está sugerindo, a gente vai encaminhar via regional, e nos momentos que a gente estiverem também presencialmente, a gente vai trabalhar com a implantação dessa ficha como parte da ficha de investigação. Não é nada mais que vai aumentar o trabalho das equipes, porque vocês já fazem isso de uma forma geral, é apenas uma forma da gente melhorar também o trabalho da vigilância e o sistema de informação. E aí a gente tem o boletim de acompanhamento que eu falei para vocês, né, que esse boletim ele precisa ser alimentado mensalmente. Então, a partir do momento que vocês enviam a ficha de investigação para a Secretaria de Saúde que digita, a partir de 30 dias ele vai gerar um boletim de acompanhamento.
Então, esse boletim de acompanhamento, ele precisa ser devolvido para a unidade básica de saúde, para que ela preencha mensalmente. Não é só no final do tratamento que ele precisa ser preenchido e dizer que recebeu alta, né? Ou quando o paciente abandonou. Felizmente, a gente não tem tantos abandonos em hanseníase, mas a gente precisa fazer isso mensalmente. Por exemplo, a data do último comparecimento, ela precisa ser preenchida mensalmente. Então, o paciente vai receber a dose supervisionada, aí o profissional que atender, ele vai preencher esse campo no boletim de comparecimento. Então, a classificação operacional, muitas vezes o paciente entrou com a classificação operacional PB e durante o tratamento se identificou que não era paucibacilar, mas multibacilar. Então, ele mudou a classificação operacional. Então, vocês precisam registrar isso no boletim. O registro dos contatos examinados. Então, quantos contatos foram examinados? Então, ele precisa estar registrado. Então, dos registrados, quantos foram examinados? Né? Então, vocês podem atualizar, nesse mês eu só fiz 2, mas no mês seguinte, fez mais 2, 4, então vocês vão atualizando isso aí. Atualiza, coloca os 4, e a vigilância vai atualizando esse banco de dados lá. Né? E o tipo de saída que é a alta, seja por abandono, né? A gente deseja que essa alta seja por cura, né? Então, ou por transferência em si. Mas o desfecho desse paciente naquela unidade, ela precisa ser dado via esse boletim e que a equipe de saúde precisa preencher lá na ponta, lá no sistema de informação, porque se ir para o sistema de informação, a gente não tem como avaliar. Então, chamar bem atenção, porque muitas vezes essa data de comparecimento, do último comparecimento, ele fica para sempre igual à data do tratamento. Então, está sempre chamando atenção para preenchimento dessa data de último comparecimento, que é mês a mês. Então, é importante informar também no boletim de acompanhamento o abandono, quando ele acontece, né? Mas é fundamental que a gente tente resgatar esse paciente. Então, a gente só vai considerar abandono para os casos paucibacilares quando o paciente deixar de receber a medicação por 3 meses consecutivos. E os multibacilares por 6 meses consecutivos. Ou seja, a gente tem um tempo grande para fazer essa busca, né, e tentar resgatar o paciente. Diferente de tuberculose, que com 30 dias, né, mais de 30 dias, o paciente já entra em abandono. Então, a gente tem um tempo alargado aí em relação à hanseníase, que nos dá segurança de fazer a busca ativa e resgatar esse paciente para o tratamento. Né? Aqui eu já falei que em relação à identificação dos casos menores de 15 anos, que a gente precisa preencher esse protocolo de complementar, de investigação complementar ao diagnóstico. Então, vocês vão fazer, o município preenche essa ficha, a unidade preenche, encaminha para a vigilância do município, encaminha para a regional e encaminha para a DIVEP para a gente fechar esse diagnóstico, né? E aí, muitas vezes, o que a gente percebe? Que aquele caso que entrou como uma criança menor de 15 anos foi digitada a data de nascimento errado, e ele não é um caso de hanseníase em criança, mas em um adulto. Então, várias situações a gente já fez de correção de bancos a partir da investigação do diagnóstico complementar. Quando a gente pede que vai avaliar, não é um caso em criança, mas é um caso em adultos. Então, é importante também sinalizar essa questão. Tá? Como eu falei, em 2018 foram 115 casos de hanseníase em menores de 15 anos e destes apenas 26, né? Eu acho que eu falei 21, mas são 26 formulários enviados, que é muito pouco. No mínimo, a gente pactou 70% dos casos de hanseníase em menores de 15 anos deveriam estar aplicando o protocolo complementar, e a gente não está fazendo isso, né? Então, pensando na hanseníase no contexto da atenção básica, a gente precisa pensar enquanto equipe local, pensar no nosso território, né? E qual é essa população de abrangência do nosso serviço. Então, quantos casos de hanseníase você conhece na sua área de abrangência? Quantos foram tratados? Quantos chegaram no serviço de atenção básica de saúde? E onde eles foram diagnosticados? Eles foram para o centro de referência, né? Onde eles estão sendo tratados? Está sendo descentralizado? Ou no município, o programa ainda é centralizado em uma única unidade, é a única equipe que faz esse tratamento, né? Qual o risco de adoecer por hanseníase nessa comunidade? Então, para isso, a gente precisa ter números, né? Trabalhar com nossa taxa de detecção para a gente avaliar esse risco, né? E como informar os casos diagnosticados no serviço
a autoridade sanitária, que foi o fluxo todo que a gente discutiu já aí, minutos atrás, desde a notificação até a chegada dessa ficha de notificação e dos boletins de acompanhamento ao sistema de informação. E como contribuir para a eliminação da hanseníase como um problema de saúde pública no Estado, né, no país. E aí a gente traz alguns indicadores. Esses indicadores são indicadores de avaliação de qualidade de serviço, embora esse indicador especificamente de coeficiente de detecção anual seja um indicador de impacto, ou seja, que expressa a força da transmissão e a tendência da hanseníase no estado, ou no município, ou no país, né, e a forma da gente calcular esse indicador, que é o que a gente vem mostrando para vocês se a gente tenha diminuído ou não a taxa de hanseníase no estado, enfim, e que é possível fazer comparações. Então, os casos novos, como é que a gente calcula o coeficiente de detecção? A gente não trabalha, que é bem semelhante, e é na prática o coeficiente de incidência, né? Mas a gente trabalha com o nome de coeficiente de detecção, que são os casos novos residentes naquele local, dividido, né, pela população daquele município, vezes 100 mil habitantes. Então, quando a gente avalia a nossa taxa de detecção e esses parâmetros de avaliação, a gente vai ver que, de acordo com a taxa de detecção, se o município ele tem uma endemicidade, se ele é baixa endemicidade, médio, alto, muito alto ou hiperendêmico. Então, por exemplo, a Bahia está com alta endemicidade, né? Ela está com mais ou menos 13, 14, né? E vocês vão ver aí que durante o período ela sai de 20. Em 2018, é dado preliminar, a gente está com 13 ponto alguma coisa, né? Então, a gente está como alta endemicidade. Então, vocês podem fazer isso e avaliar qual é o grau de endemicidade desse município. Então, trazendo os dados da Bahia, como eu falei, a gente tem uma série histórica de 2006 a 2018, onde a gente mostra uma queda, né, significativa dos casos, que também, para a gente, do ponto de vista a gente precisa analisar, dessa redução, a gente precisa analisar com cuidado. Por quê? Porque essa redução é uma redução que ela é real, ou a gente tem subnotificação de casos? Ou seja, dos casos que vocês estão diagnosticando, eles estão chegando até o sistema de informação, ou ainda a gente tem uma questão que a gente está diagnosticando todos os casos de hanseníase, então a gente tem várias questões que vão influenciar nesses dados, desde a subnotificação até o diagnóstico da doença. Então, a gente precisa pensar quando a gente faz uma avaliação desse coeficiente de detecção para a doença. Então, como eu falei, a gente está aqui com a alta endemicidade, porque a gente está entre 20 e 10 casos de hanseníase por 100 mil habitantes. E aí, o coeficiente de detecção anual para menores de 15 anos. Então, quando a gente faz essa avaliação, ela mede, digamos, se a gente avaliou lá a taxa de detecção geral, que ela mede a força da doença, imagine quando você analisa do ponto de vista de menores de 15 anos. Ele mede, digamos assim, a força da doença mesmo, né? Porque significa que a doença está ativa, né? Que existe casos de multibacilares que estão transmitindo e que, inclusive, esses meninos estão se infectando muito cedo, tá? Então, a gente precisa realmente considerar. Então, o cálculo é a mesma lógica, só que aqui a gente trabalha com os casos menores de 15 anos e a população, aqui a gente restringe a população de menores de 15 anos também. E aí, a avaliação, ela também segue a mesma lógica, porém, a gente também está como alta endemicidade para a Hansen em relação aos menores de 15 anos, porque a gente está aqui entre 2,5 e 4,99. Então, vocês vão fazer essa avaliação também nos municípios de vocês para avaliar esse impacto da doença no município. Já que a gente falou de magnitude, né, do impacto das incapacidades, enfim, aquele texto inicial que a gente discutiu. E o coeficiente de hanseníase menores de 15 anos, mostrando a nossa tendência, é uma tendência decrescente, mas cabe aqui pensar, refletir de novo nesses dados, da mesma forma que a gente refletiu na taxa de detecção geral dos casos. Tá? Então, em 2017 foram 148 casos, em 2018, 115. Tá? Como o banco não está fechado ainda, não está fechado, então dados ainda poderão chegar. Então, nesse período de 2008 a 2017,
A taxa de detecção geral, ela reduziu em torno de 28%, né? E para os menores de 15 anos, essa redução foi de 24,6%. Quando a gente fala do percentual de cura de hanseníase, né, nós temos, embora a gente tenha anos aqui de 2008, por exemplo, com um percentual de cura de 67%, 2018 a gente está com 75% e ainda há a possibilidade de vocês fecharem a casa. É aquilo que a gente falou. Se vocês estão lá na unidade com um caso de hanseníase que foi curado, e se esse caso não chega ao sistema de informação, a gente vai ter esse impacto nos nossos indicadores. Por exemplo, no indicador de cura. Então, em 2017, nós tínhamos um indicador a cura foi de 79, 2015, 2016 acima de 80, né? E em 2018 a gente caiu, a gente está com 75%. Ou seja, qual é o recomendado? No mínimo, que a gente tenha para ter um indicador bom, é que a gente consiga fazer, no mínimo, 90% de cura. Né? Então, eu acredito que muitos desses usuários, eles estão curados, eles estão registrados no prontuário, mas eles não estão chegando até o sistema de informação. Eu acho que acontece muito isso, né? Porque a gente não tem um registro tão grande em relação ao abandono, tá? Então, eu acho que a gente pode voltar também com o dever de casa, de voltar para as nossas unidades básicas, olhar para a nossa vigilância, ver quem são os nossos casos ainda que estão sem encerramento, tanto em 2017 quanto em 2018, e alterar e fechar esse banco de dados lá no nosso SINAM. Se não estiver no SINAM, não tem a nossa avaliação, se eu voltar aqui no ano que, novamente, no próximo ano, e a gente vai estar do mesmo jeito se a gente não alterar no sistema de informação. O Núcleo Regional de Saúde específicos, ele tem, embora nenhum tenha alcançado um indicador bom, mais de 90% de cura, mas a gente observa que alguns núcleos, por exemplo, do Nordeste, do Extremo Sul, são núcleos que estão muito abaixo dos demais. Então, os melhores, digamos assim, é o Sul, né, o Oeste, enfim. Mas todos os núcleos precisam melhorar a questão do percentual de cura para a hanseníase. Então, todos os municípios que são de abrangência desses respectivos núcleos, e a gente agora abriu para as regiões de saúde, a gente volta a chamar a atenção, por exemplo, para a regional de Cruz das Almas. Então, os municípios da região de Cruz das Almas, na coorte, aqui que a gente avaliou de 2018, que foram os casos multibacilares de 2016 e os falsobacilares de 2017, né, que foram diagnosticados nesses anos de coorte, eles tiveram cura em 2018, e aí a situação corregional, por região de saúde. Então, Cruz das Almas, que corresponde exatamente à regional, o percentual de cura foi de 16,7%. Então, Mundo Novo, 50%, Gandu, 50%, Eunápolis, 56%. Mas aí a gente chama atenção, por exemplo, a Amargosa. 100% dos pacientes que pertencem à regional de Amargosa, 100% foram tratados e curados, estão no sistema de informação. Né? A mesma coisa a gente pode chamar aqui para atenção em relação ao município de Itabuna, a regional de Itabuna. Então, todos os municípios da abrangência de Itabuna, mais de 90% deles tiveram cura. Então, aí vem Paulo Afonso também com percentual de cura acima de 90%, Boquira acima de 90%, enfim. Então, a gente tem também uma heterogeneidade de cura quando a gente abre por regiões de saúde ou regionais. Especificamente aqui está por regiões, mas se a gente estratificar, que vai dar quase a mesma coisa. Então, a gente pensar que na proporção de contatos examinados, a gente já discutiu isso, só para vocês terem uma ideia de como é que a gente está na nossa evolução de 2006 até 2018 em relação aos exames de contatos. Então, a gente melhorou em relação a 2016 e 2017, com 70% dos casos, dos contatos registrados, mas 70% foi examinado em 2018. Né? Mas a gente precisa melhorar porque a gente ainda está numa situação regular, ou seja, para ser bom, para a gente considerar um indicador como bom, a gente precisa examinar no mínimo 75% desses contatos. E aí a gente traz os núcleos, onde a gente precisa incrementar a avaliação dos contatos, sobretudo no Nordeste, no Leste e Extremo Sul, onde a gente tem as menores proporções de contatos examinados.
né? E aí a gente vai chamar atenção para o oeste e o norte, onde a gente tem mais de 80% dos nossos pacientes, dos nossos contatos registrados, eles foram examinados. Isso no conjunto de municípios desses núcleos. E também o sul, que supera 75%, e o centro-norte, né? Então, aí, parabéns para esses municípios. E aí, trazendo de novo as regionais, a gente observa que contatos examinados não tem informação do diamargoda, então você observa que ela cura, mas a gente já não tem aqui a situação em relação a contatos examinados, mas quando a gente avalia também por regional, Itabuna, né, Serrinha, Jequié, Juazeiro, quem mais? Brumado, Irecê, Ibotirama, Caetité, Barreiras, Senhor do Bonfim e Guanambi, que dá um salto, né, em termos de avaliação de contatos, com 97%, e Irecê também muito boa a avaliação em relação a esse indicador, que chega a 96% dos contatos registrados são examinados. Ou seja, mostrando que é possível, né, que é possível fazer, realmente. Então, mas a gente chama a atenção de municípios, Gandu, Amargoda, para reter, e Cruz das Almas, que estão muito aquém, além de Salvador, Alagoinhas, tá? Isso é só para entender. Proporção de casos de hanseníase diagnosticados, segundo grau de incapacidade, 85% dos nossos menores de 15 anos, eles tiveram avaliação do grau de incapacidade no diagnóstico, no momento diagnóstico, 82% na população geral. O ideal é que seja mais de 90% avaliado o grau de incapacidade. Faz parte do protocolo do exame do diagnóstico do paciente com hanseníase, o exame para avaliar o grau de incapacidade. Então, quando a gente avalia os graus de incapacidade, né, dos avaliados aqui, que foi mostrado anteriormente, 75% dos avaliados não tem nenhum grau de incapacidade, o que do ponto de vista do programa é bom, né, porque a gente não tem incapacidade. Então, cuidar desse paciente para que ele não evolua durante o tratamento para alguma incapacidade, tá? E, no entanto, quando a gente avalia o grau de incapacidade 1, ele aumenta, né? Mas a gente não observa, por exemplo, criança aqui com grau de incapacidade 1 e grau de incapacidade 2, o que mostra que esse diagnóstico na criança é muito tardio e que ele está exposto a um tempo grande a esse multibacular não tratado. Então, o grau de incapacidade, tanto 1 quanto 2, no estado, é bem significativo. Então, por isso que é importante a gente avaliar esses pacientes no diagnóstico. Aqui o grau de incapacidade por regional, né, mostrando que nós temos vários regionais que conseguem superar o indicador com mais de 90%, e aqui Juazeiro, Paulo Afonso, são regiões também onde a gente tem uma concentração de casos importantes. A equipe ela acaba se debruçando mais em relação a esses pacientes, tá? E Tapetinga também aqui chama bem a atenção, e Salvador também, aqui na região. Então, embora a gente tenha uma dificuldade de examinar os contatos, já no grau de incapacidade, ele já melhora esse grau de incapacidade na região como um todo de Salvador. Então, enfim, então é importante que se faça realmente esse grau de avaliação do grau de incapacidade nesse momento. Então, chamar a atenção aqui que a gente está pensando no Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase, que neste ano vai ser o dia 27 de janeiro, e que a gente enviou um ofício para as regionais solicitando o apoio para que a gente possa divulgar, né, nossas ações, e que vocês tenham a oportunidade de montar diversas estratégias na equipe de saúde da família, com os agentes comunitários, no sentido de fazer essa busca ativa, que é esse o papel da vigilância, fazer a vigilância ativa, e isso a gente faz com vigilância de contatos, com ação de busca ativa, ação educativa, né? Então, com essas ações de mobilização que seja possível fazer o exame na coletividade, então vocês podem buscar essas estratégias, mobilizar os profissionais para que façam a busca ativa de contatos de pacientes que foram diagnosticados nos últimos 5 anos. Então, fazer a busca daquele banco de dados, ver aqueles pacientes quem teve a menor proporção de contatos examinados, e até fazer a busca ativa daqueles que vocês já estão acompanhando e que já está no momento de ser reavaliado, né? Considerando que a gente orienta que a cada ano esses contatos precisam ser avaliados.
né, divulgar a oferta do tratamento que é completo no SUS, realizar busca ativa de sintomático dermatológico, principalmente nos municípios silenciosos. Então, esse particular, a gente chama atenção, por exemplo, de que a gente se abrir aqui, a gente vai ter um município com incidência altíssima, ou taxa de detecção alta, e lá no meio de vários municípios com casos, a gente observa que tem um município que durante 3 anos não registrou nenhum caso de hanseníase. Então a gente fica muito preocupado porque a gente considera esse município silencioso, ou seja, do ponto de vista da vigilância, nos preocupa mais não o município que notifica mais casos, né, mas o município que deixa de notificar casos. Por quê? Porque a gente pode pensar que o município está silencioso, que ele não está vigilante, que ele não está fazendo o diagnóstico. Então, por isso que a gente chama atenção para a importância dos municípios que não registram casos da doença no estado, considerando que a gente tem uma endemicidade alta, né? E promover atividades de educação, comunicação. A gente fez um card, a gente não vai fazer uma mídia, né, televisiva, enfim. A gente está aproveitando algumas oportunidades, a exemplo de entrevista em rádio, divulgação em jornais, enfim, a gente tem feito esse movimento. Então a gente tem um card que foi elaborado, a gente vai divulgar nas redes sociais para que vocês também possam utilizar. E aqui é uma parte do nosso card, e aí a hanseníase identificou, tratou, curou, dia 27 de janeiro, Dia Mundial de Luta contra a Hanseníase, né? E aqui a nossa equipe, que está lá na ADVEP, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica, eu na coordenação de agravos, que tem outros GTs, não só hanseníase, por isso que às vezes vocês me pegavam aqui querendo falar de tuberculose, né? E nós temos aqui o grupo técnico, que é formado por Cristiane Castro, por Érica, por Grace, Libiene, e nós temos a residente, que é Mariana também, que muito tem contribuído com o programa. E, além da nossa equipe do nível central, nós temos as regionais de saúde, que também é parte da nossa equipe no estado, né, como equipe de referência a nível regional, e que tem aí o papel de apoiar os municípios nas ações voltadas para a hanseníase. Então, 6 municípios têm aí o apoio das regionais, né, para articularem, para tirarem dúvidas. Então, podem cobrar mesmo das regionais, que eu sei que elas têm muito potencial para ajudá-los aí nessa missão e em relação à eliminação da hanseníase. Estamos aqui abertos agora para as perguntas. Vamos tentar aqui dar uma lida, né, e umas respostas. Eu sei que foi muito extensa, mas a gente fez questão de trazer dados epidemiológicos. Esses são indicadores que vocês precisam monitorar mesmo aí na ponta, tá? Vamos abrir esse momento agora para tirar algumas dúvidas. Tivemos alguns participantes que colaboraram, mandando suas perguntas. Vamos iniciar com a dúvida de Cristiane. Ela pergunta: quando aplicar BCG em contatos? Você identificou o caso de hanseníase, você já vai fazer a vigilância de contatos. É o quê? Examinar o contato. Se esse contato ele não tem sinais e sintomas da hanseníase, você já faz a aplicação da BCG, considerando as orientações do programa. Por exemplo, é importante, se for a gente saber se o paciente tem alguma imunossupressão, porque a BCG está contraindicada para pacientes com imunossupressão, a exemplo do HIV. Se esse paciente está em doses elevadas, em uso de doses elevadas de corticoide por mais de 15 dias, também tem um adiamento dessa vacina, ou seja, então ele está indicado assim que você fez o diagnóstico daquele paciente, a busca ativa desses contatos, e aí já é a indicação da BCG, considerando todos os cuidados que a gente precisa ter na administração, sobretudo a questão das contraindicações. Né? Chamar atenção de HIV, principalmente uma população jovem, né? A gente tem diagnosticado na população, por exemplo, seria interessante. Não está em nenhuma recomendação oficial, mas, por exemplo, a oferta de um teste rápido, né? Já que a gente tem disponível na unidade, né? Para ter mais segurança. Mas, enfim, o momento é o momento do diagnóstico do caso. Como eu disse, dos 29 casos que nós temos já em 2019, 77 registro de contatos, mas apenas 3 foram examinados. O que aconteceu? Perdemos a oportunidade aí de fazer o exame de contatos. Ou seja,
Esses 74 aí ainda não foram examinados e certamente não recebeu a BCG. Eu vi alguém falando sobre o tratamento de hanseníase para gestante. Não tem contraindicação, tá certo? Então, ela pega em cima, normal, não tem contraindicação. Igual a tuberculose, não há essa contraindicação para o tratamento, tá certo? Era a pergunta da Cristiana e da Adriana, essa questão da contraindicação em gestantes. A Hilda, ela pergunta se não é indicado PPD antes da BCG para contatos. A gente até respondeu. De uma forma geral, a gente não tem indicação de BCG, de PPD para a realização de BCG. A gente não tem essa indicação na literatura para isso, tá? Então, o que a gente orienta é, quando a gente vai fazer a vigilância do contato, a gente precisa fazer uma abordagem integral desse contato, né? A gente precisa olhar ele de uma forma, embora teoricamente ele seja sadio, então a gente precisa fazer uma avaliação e um exame físico e um exame, né, uma anamnese adequada também do contato. Então, por exemplo, se eu tenho algum paciente que tem uma tosse prolongada por mais de 2 semanas, eu posso pensar em tuberculose, né? Então, a gente precisa fazer uma anamnese completa no paciente. Então, mas não há uma indicação do PPD para esse paciente, né? Exceto se ele for entrar naquela lógica do paciente, que aí do paciente contato de tuberculose, que aí a gente vai fazer vigilância de contato de tuberculose, que pode coincidir com o paciente de hanseníase, contato de hanseníase também, com o nosso contato, que a gente está falando. A Poliana comenta que tem dificuldades de encaminhar pacientes em tratamento com intercorrências ou com efeitos colaterais ou com incapacidades. Ela pergunta o que fazer e se deve enviar para Salvador. Então, Poliana, nossa referência é o Hospital Couto Maia, que é uma referência estadual, né? Embora a gente tenha feito um levantamento recente, nós temos mais de 40 referências municipais, ou seja, os próprios municípios, eles se organizam e ele cria uma equipe lá municipal como referência, tá? Então, o que a gente vai tentar trabalhar esse ano? A gente vai tentar capacitar essas equipes municipais para fortalecer o trabalho que eles já fazem, que é um trabalho bom, né, muito bom, e aí a gente vai fortalecer e ampliar essa possibilidade, esse leque de possibilidade para os profissionais que estão lá na ponta e que já funcionam como referência secundária, tá? Mas com a mudança do Hospital Couto Maia, saindo ali de Roma e indo lá para Águas Claras, melhorou bastante a questão do fluxo, a gente não tem tido problemas em encaminhar o paciente para o Hospital Couto Maia, tá? Então, a gente pode deixar aqui o contato, tem um contato aí, Cris, do Couto Maia. A gente vai deixar aqui o contato do Hospital Couto Maia, digita. Então, a gente vai deixar aí o contato do Hospital Couto Maia, vocês podem agendar com o CENID, a gente não tem tido dificuldade em agendar. Eu sei que muitas vezes é distante para o paciente, mas a gente precisa trabalhar e organizar essa rede de referência para o interior do estado, realmente. Salvador é longe da Bahia, né, digamos assim, e a gente precisa ampliar. Então, a gente tem tentado, e talvez as policlínicas serão dos nossos pontos de atenção da rede secundária. A gente tem feito uma conversa e tentado organizar no sentido de que essas policlínicas funcionem para atender esses pacientes como unidade de referência secundária, né? Mas isso a gente está ainda na implementação, criação de protocolo, precisaremos também capacitar os profissionais das policlínicas, enfim. Mas é uma pretensão nossa realmente de alargar as nossas unidades de referência secundárias para o estado inteiro, e aí como referência mesmo do estado. Próxima pergunta é da Juliana. Ela comenta que gostaria de ouvir sugestões de formas de como realizar a busca ativa de novos casos que não sejam os de contatos de caso índice. Pronto, a gente tem feito, por exemplo, mobilização na própria comunidade. Então, eu acho que, por exemplo, vocês podem capacitar os agentes comunitários, né, como forma de utilizando para mobilização. E criar um dia, por exemplo, dia 27, eu sei que vai ser um final de semana, dia 27, vamos aqui na unidade fazer o dia da mancha.
né? Ou dia de mobilização, que todas as pessoas que têm os sinais e sintomas possam relacionar, sugestivos de hanseníase sejam examinados. É como a gente faz fechar a carreta, ou seja, as pessoas que têm alguma lesão de pele, eles buscam a unidade móvel para fechar ou fechar esse diagnóstico. Então, a possível visão com a mancha. E os profissionais da equipe, eles fazem o exame dermatoneurológico para identificação do caso de hanseníase. Vocês podem fazer um diagnóstico da unidade, né? Capacitação do agente para que ele possa identificar. Então, tem várias alternativas que você pode utilizar. A própria sala de espera. Então, é importante que a gente mostre, porque, assim, se as pessoas também não conhecem, elas não vão saber o que tem, né? Então, por exemplo, que possa ser mostrado na sala de espera da unidade básica, os sinais e sintomas da hanseníase, para que as pessoas possam identificar, né? Então, assim, muitas vezes eles procuram porque viu passar na televisão uma propaganda que dizia respeito à mancha e que ele se identificou que tinha uma mancha semelhante que procurou a unidade de saúde. Então, a gente pode fazer uma mobilização na própria unidade de saúde. Você, enquanto atenção básica, enquanto unidade básica, fazer essa mobilização, esse dia D, como a gente faz o dia D de vacinação, que a gente mobiliza a comunidade para levar os filhos para vacinarem, a gente pode fazer nesse sentido de levar aquelas pessoas que têm sinais sugestivos de hanseníase para a unidade para ser avaliada. A Simone, ela pergunta como fazer o acompanhamento dos contatos. Pronto. Então, a gente falou do formulário de registro de contatos, que é um dos instrumentos que você pode utilizar, né? E esse instrumento você vai monitorar. Então, eu citei também um livro de registro de contatos de Itabuna, que está bem interessante. Então, ele tem um livro, ele registra os contatos daquele caso, ele coloca a data que cada um foi avaliado e atrasa a lápis quando será a próxima avaliação. Como a gente faz com a caderneta de vacinação da criança? Como é que a gente sabe que a criança precisa vacinar naquela data? Então, geralmente, a gente orienta a mãe que ela retorne naquela data, não é isso? E a gente pode orientar o nosso contato a fazer a mesma coisa. Ah, Cida, mas o tempo é prolongado, um ano depois, tá? Então, a gente trabalha com a agente comunitário. Olha, seu fulano, que é da sua área de abrangência, ela precisa retornar aqui para a gente avaliar, né? Então, tem várias formas também que vocês podem utilizar. Então, o formuláriozinho que está no próprio manual de diretrizes, ele pode lhe orientar em relação a isso, né? Você utilizar o formulário, importante, registrar no prontuário ou anexar, né, em cada prontuário, o formuláriozinho de contato daquele paciente. Então, é importante, ou um livro que você pode utilizar, que pode ser um livro que você adote, necessariamente não precisa ser um livro impresso em gráfica, né? Qualquer livro, até em ofício, uma planilha que você possa acompanhar seus pacientes anualmente. O livro seria bom porque ele é maior, fica visível, né? E também sinalizar para o agente que precisa se manter a vigilância desse caso. E assim, o que é importante é que, além da gente fazer esse exame, no ponto inicial, no ano base, a gente orientar o paciente que ele fique atento aos sinais e sintomas da doença, né? Por quê? Porque muitas vezes ele pode adoecer nesse percurso de tempo, antes de completar aquele ano que você foi avaliar. Logicamente que eu fazer um diagnóstico em um ano, né, é um tempo relativamente bom, do que eu nunca mais fazer, eu fazer 5 anos depois, quando ele já volta com uma forma mais agressiva da doença, né, mais polarizada da doença, enfim. Né, como eu falei, se a gente, daquele caso inicial, a gente fez a vacina, a gente monitorou e a senhora idosa, ao final de um ano, ela tinha uma lesão e a gente tratou para hanseníase. E o que é importante também, muitas vezes no domicílio, a gente pedir e orientar que, por exemplo, que outra pessoa ou que a pessoa também se visualize pelo espelho. Porque muitas vezes é fácil a gente olhar, por exemplo, na parte frontal, né? Mas a parte, as costas, as nádegas, que é muito comum de aparecer lesão, muitas vezes a pessoa tem dificuldade de olhar. Então, pedir sempre para alguém estar olhando se tem alguma lesão, se está aparecendo alguma mancha. Muitas vezes essa mancha é muito sutil, quase não se identifica, né? E a Ana Paula, ela pergunta sobre sugestões de literatura.
o público acabou divulgando já aqui o link do Manual de Diretrizes do guia prático, né? Teria algum outro material? A gente tem utilizado esses materiais já divulgados aí, colocados por Lília. Obrigada, Lília, pela ajuda. Tiago também acabou recortando e colando ele aqui, não foi, Tiago? Então, é esse guia que a gente está seguindo. Ele está sendo atualizado, algumas questões. Posteriormente, a gente também divulga um guia de 2016. Nós também temos o guia de vigilância epidemiológica de 2017, o guia grande, né, com todas as doenças e agravos. Ele está bem interessante. Ele traz todos os recortes aqui do manual de diretrizes, mas tem diversos artigos também. A gente pode utilizar o Google acadêmico, tem vários artigos, né, que falam, inclusive, de vigilância de contatos. Abri vários ontem para a gente ver se tinha alguma outra, o que os outros estados estavam fazendo, o que tinha pesquisa. A gente tem um trabalho interessante em Vitória da Conquista, realizado por uma professora de lá, voltado para a vigilância de contatos, né? Então, é um trabalho bem interessante. Isso implementou bastante o exame de contatos lá na região de Vitória da Conquista, tá? Então, tem vários artigos publicados relacionados à hanseníase e você consegue facilmente na internet. Essas foram as dúvidas da palestra de hoje. Estamos chegando ao final dessa atividade. Gostaríamos de agradecer a todos vocês pela participação. Também agradecer a nossa palestrante, a doutora Maria Aparecida, pela excelente aula que compartilhou aqui conosco hoje. E aproveitar o momento e divulgar a próxima web palestra, que terá como tema a adesão ao PSE para 2019 e 2020, né, com a perspectiva aí de abordar também os relatórios de acompanhamento. Então, esperamos vocês já na próxima semana com a abordagem do tema do PSE. Posso agradecer? Pode sim. Então, eu queria agradecer a vocês pela paciência, né? Falo demais, tá? Quase não deixaram tempo para vocês perguntarem, mas a ansiedade a gente tem visto, né? E olha que hanseníase, a gente não tem os piores indicadores quando a gente comparar com tuberculose, mas a gente precisa melhorar. E a gente consegue melhorar, sim, a partir do trabalho de vocês, na ponta, na unidade básica. A gente acredita muito no trabalho da atenção básica, por isso que a gente está aqui falando para vocês, né? Muitas vezes, esse caso que não está curado, que não aparece aqui para a gente, ele está curado lá na ponta, vocês estão fazendo o beabá de vocês, o trabalho de vocês, né? E aí a gente pede só para a gente ajustar mesmo, para que a gente consiga alinhar tanto o que vocês fazem na ponta com o que chega para a gente aqui no nível estadual, no nível federal, né? E que isso se desdobra em indicadores, né? Então, isso só é visto realmente como resultado se esses indicadores estiverem bons. Então, para isso, a gente pede o apoio de vocês, que a gente consiga fazer o sistema de informação forte, né? E a alimentação desse sistema é de suma importância. Então, a gente gostaria que vocês realmente se empenhassem na tentativa da gente alimentar o sistema de informação, né? Porque as outras ações eu sei que vocês já fazem, sei que vocês se empenharão mais ainda agora, principalmente no que diz respeito à vigilância de contatos, que eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar bastante, sobretudo em algumas regiões que eu pontuei, e na questão também da implementação do protocolo complementar de investigação para os menores de 15 anos. Eu gostaria que vocês dessem uma atenção bem especial para essas duas questões, né, porque isso vai ajudar bastante a gente, da criança especificamente, muitas vezes, tirar casos que não são realmente de Hansen, né, e na questão da vigilância de contatos, que é de identificar casos precocemente, quebrar a cadeia de transmissão, prevenir incapacidades. Eu acho que é muito doloroso para a gente quando a gente faz um diagnóstico de paciente, onde você já recebe esse paciente com dedos em garras, né, que ele anda e o sapato ficou lá atrás, porque ele não percebeu que o chinelo caiu do pé, tá? Então, é muito sofrimento para esses pacientes, né? Então, se a gente tem todas as ferramentas e a ferramenta que menos cara, no sentido de que a gente não precisa tirar agora como um tomógrafo, é o nosso conhecimento.
né? E que todo mundo tem. Então, eu acho que a gente, pelo conhecimento, utilizando nossa tecnologia leve, a gente consegue fazer, né, mudar muita coisa em relação aos cuidados, as pessoas vivendo com rancenias e seus contatos. Então, agradecer a vocês e até a próxima. Um último recado. Então, essa